Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias, sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal. O Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo, foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida, e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Completada a primeira semana na cela, meu carisma diminuiu consideravelmente. O grupo já tinha absorvido toda a minha história de vida e agora tinha me tornado um preso comum, sem o glamour das notícias de rádio e TV. Passei a ser criticado irritadamente por condutas simples e por qualquer observação ou sugestão que manifestasse. Tive que redobrar minha vigília sobre o que falar, como pronunciar e com quem conversar. Passar a pensar antes de falar, coisa que nunca foi meu forte. Identifiquei 2 colegas que mais implicavam e se irritavam comigo e criei estratégias de reaproximação e evitar abordagens desnecessárias os envolvendo. Continuava com a amizade com o jovem belo que passava diversas dicas sobre como me comportar. Me confidenciava alguma coisa que ouvirá a meu respeito e me alertava sobre minha aproximação com alguém. Afastei-me e me calei. Comecei a escrever esse diário e a redigir minha estratégia de defesa, prevendo uma hipotética audiência com o juiz. Consegui com o corre um caderno, e como adoro escrever, não parei mais. Todos os dias, depois do exercício matinal, pegava a caneta e me concentrava. Me colocava na posição do juiz e imaginava as perguntas possíveis que faria no interrogatório e criava uma resposta para cada pergunta. Depois de escrever para diversas possibilidades de perguntas, voltava reescrevendo e melhorando a redação.
Passei a escrever diariamente decorando minhas respostas. Então começou a gozação. Anda muito calado, tiozinho. A cadeia pesou, o velho ficou triste. Descobriu que vai ficar 4 anos conosco, ou cuidado com a depressão, velho. Tive que deixar de balbuciar a decoreba das minhas fictícias respostas ao juiz, porque irritava alguns. Não obstante, meu controle mental era bom. Não era excelente porque ao escrever sobre minha defesa tinha que relembrar da sacanagem. Mas, a qualquer baixo astral, recorria-me imediatamente a um antídoto para eliminá-lo. O mais recorrente era me sentir dentro de um Big Brother. Num certo momento o baixinho, líder da cela, me chamou de lado e falou: Sinomar, amanhã será sexta-feira e dia de visitas. Eu vou receber minha esposa. O gritador vai receber a esposa, o pai e a mãe. O doente vai receber sua irmã. Então, como você não tem experiência das regras da cadeia, continuou o baixinho, preste atenção, vou te explicar. Enquanto as visitas estiverem aqui é proibido tirar a camisa. Considerando que você não receberá visita íntima, deverá permanecer o tempo todo no solário. Entrar na cela só em situações imprescindíveis como ir ao banheiro ou pegar a xepa. Também é proibido iniciar conversa com qualquer dos visitantes. Outra coisa, ressaltou o baixinho, como você não usa e não tem cuecas, amanhã terá que vestir 2 bermudas. O dia foi muito movimentado. Todos preocuparam com a higiene e aparência da cela, mesmo aqueles que não receberiam visita. Existia um certo tipo de solidariedade e admiração por todos. Na sexta-feira, no momento que precede a entrada dos visitantes, é de muita expectativa e ansiedade para quase todos. Naturalmente sabia que minha mulher não viria, pois não completará o interstício de 10 dias da minha prisão. Também não punha muita esperança dela vir tão cedo, pois a burocracia é grande e ela não tinha muita experiência em resolver assuntos complexos como esse. Em casa, quase sempre, trago para mim a responsabilidade para resolver problemas mais difíceis. Como não éramos casados, ela teria que comprovar a nossa relação estável. Comprovante de endereço, certidão negativa criminal, certidão negativa da Fazenda Estadual. Mesmo assim, antes de ser aceita, como visitante, teria que fazer uma entrevista com o diretor do presídio. Morando a 400 quilômetros de distância, essa exigência era dificultada. Também, talvez, não teria coragem de tirar a roupa e agachar 3 vezes na frente de uma agente prisional. Mas o ambiente estava em festa e não foi possível ficar triste pela sua ausência. A esposa do baixinho e a família do gritador trouxeram almoço suficiente para todos os companheiros da cela. Muita variedade de comida que alguns gulosos atacavam com uma fome insaciável. Percebi que com relação à comida não havia muita preocupação com as recomendações que recebi. A família do gritador era muito alegre e comunicativa. A esposa, o pai e a mãe conversavam com diversos presos. Contavam piadas, histórias e prometiam ajuda. Como havia 3 anos visitando o ente querido, conheciam a história de todos os presos e ajudavam alguns como portadores de bilhetes e venda de tapetes. O patriarca ouviu minha história contada pelos colegas sob diversas versões. Algumas exageradas e alegóricas. No entanto, todas, com o mesmo final, ou seja, ladrão de prefeituras ou afanar poderosos fazendeiros. Num determinado momento surgiu uma oportunidade e apressei-me para alegar minha inocência e ele me respondeu: quando a polícia executa essas operações já fizeram uma investigação prévia, disse-me o velho descrente e já desviando a atenção para outra pessoa. Quando os visitantes partiram ficou um vazio no ambiente. Ruim até para quem não foi contemplado com uma companhia. O baixinho me chamou e me passou os produtos que lhe tinha pedido. Foi como eu tivesse ganhado na loteria. Fiquei muito feliz. Contudo, a felicidade na cadeia não dura muito tempo. No domingo fui abrir um saco de bolacha com os dentes e um dente frontal quebrou, deixando uma cavidade enorme. O dente já tinha uma pequena restauração, mas quebrou bem além dela. Fiquei muito triste, pois a possibilidade de arrumá-lo, fazendo um serviço bem feito, seria remotíssima.
Na terça-feira de manhã fui levado à recepção para falar com meu advogado. A visita de um advogado é um evento esperado e sonhado por todo preso. Comigo não foi diferente. Fiquei muito feliz. O motivo da visita do profissional era para me comunicar que marcará uma reunião às 14 horas com o promotor e o delegado. A audiência foi marcada por sua iniciativa visando uma delação premiada. Preocupado, advertiu-me enfaticamente, como se me repreendesse, dizendo que eu deveria responder apenas o que me perguntassem. Com relação à audiência, não fiquei otimista. Sabia que minha contribuição não atenderia à expectativa das autoridades. O meu representante não sabia, mas minha proposta tinha sido enfaticamente rejeitada, pelo delegado, em audiência anterior. Entretanto, fiquei muito feliz por saber que minha esposa e meu melhor amigo vieram com ele, já estavam na cidade e estariam no fórum para me ver. Por definição, felicidade é um substantivo abstrato. Não a encontramos encostada por aí necessitando de cuidado e carinho, como se faz com um carro ou um cão. São substantivos que necessitam de intermediários para existir, ou seja, depende de um hospedeiro. Assim como um parasita, depende de um hospedeiro para se procriar. A felicidade carece de uma mente acolhedora para se prosperar. Conseguinte, podemos dividir os hospedeiros em resistentes e fracos. Nesses últimos, organismos debilitados, os efeitos são mais extraordinários. O preso, afastado do seu convívio, filhos, esposa e amigos, torna-se um hospedeiro propício para desenvolvimento da felicidade, ou, de sua antítese, a tristeza. Naquele momento, extasiava-me de felicidade. Parecia que não os via há anos. Era como se meu corpo tivesse sido abduzido por uma entidade espiritual e levado para as nuvens. Meus companheiros tentaram, inutilmente, minimizar minha alegria alegando que os agentes não permitiriam a aproximação entre preso e parentes. A partir das 14 horas fiquei numa angustiante espera até às 16 horas. Colocaram-me no camburão sob um sol forte e um exagerado calor interno e me deixaram no fórum. Quando desci já reconheci meu carro no estacionamento, e entrando no prédio, me deparei com as duas pessoas que ocupam grande parte do meu coração. Fizeram-me sentar no extremo da grande sala, longe deles. Minha mulher me mandava sucessivos beijos com a mão e meu amigo fazia repetidos e discretos acenos com a mão. Meu advogado tinha arrumado um colega da cidade para auxiliá-lo na audiência. Levaram-me para uma pequena e isolada sala onde reiteraram a necessidade da minha colaboração efetiva e como me comportar. Foram tão severos comigo, quanto o delegado fora na delegacia. Meus próprios defensores não se preocupavam comigo. Desde o início, meu advogado me tomou como culpado, ingênuo e burro. Naquele instante, ambos tratavam-me tal qual meus acusadores. Não houve uma única luz mental, um único lampejo de inteligência, que os alertassem sobre a necessidade de ouvirem minha versão e adequá-la ao contexto da reunião. Inexplicavelmente a felicidade acabou repentinamente. Minha mente foi tomada por uma tristeza absurda. Como encontrar um pequeno raio de felicidade iluminando minha vida naquela situação? Apresentando-me feio, dente quebrado, algemado, com 2 agentes fortemente armados me escoltando. Não tinha como ser feliz com essa situação degradante. Segurei para não chorar. Sentia-me dependurado em uma corda que, se a soltasse, alcançaria o fundo de um poço cuja altura desconhecia. Após suas orientações me devolveram para meu assento na grande sala, com 2 agentes me ladeando com roupas negras e uma escopeta a cada um. Como se eu fosse muito perigoso. Os 2 agentes me conduziram até a sala onde estava o promotor e o delegado que pediram para me deixarem. O promotor me perguntou se queria que tirassem as algemas durante a reunião e eu disse que não precisava. A sala era muito pequena, tivemos que ficar bem apertados para caber as 5 ocupantes. Depois das pessoas alojadas, o promotor virou para seu computador ficando de costas para o delegado e paralelo a mim. Me dão licença e 1 minuto de paciência. Vou ler uma lei sobre delação premiada da Lava Jato, argumentou o promotor. Percebi que o acusador só rolava as telas, e pela velocidade do cursor, não deu tempo de ler nada, foi só para fazer jogo psicológico.
Virou para meu lado e fez quase o mesmo discurso que meus advogados fizeram. Tudo o que ele falava e precisava do meu consentimento, eu sacudia a cabeça sem falar nada. A única palavra foi confirmando que eu diria a verdade. Quando me deram a palavra e repeti o mesmo discurso, foi como jogar uma bomba na sala. Todos viraram contra mim, inclusive meus advogados, que se pudessem apertariam meu pescoço para arrancar nomes da quadrilha da qual eu fazia parte. Quando o promotor discursou dizendo que as delações da Lava Jato só foram aceitas por serem efetivas, respondi-lhe: se não fosse as planilhas das empreiteiras, o trabalho não teria o sucesso que teve. Depois dessa minha colocação, meus advogados pediram 5 minutos para tentarem me dissuadir. Levaram-me para a mesma sala e nem bem fecharam a porta e começaram a me agredirem verbalmente. Se pudessem, me esganariam. Meu advogado se fazia de vítima, choramingando, que saiu de Morrinhos, a 400 quilômetros, só para aquela reunião, e eu me negava a colaborar. Como acreditavam que eu era bandido, encerraram a reprimenda dizendo: você vai voltar e dizer para o promotor sim. Vou colaborar. Chegando à reunião, os advogados disseram para o promotor que eu iria colaborar. Então o promotor começou a fazer algumas perguntas sobre a minha contratação, mas logo voltou querendo saber o modus operandi da quadrilha. Como lhe informei que não tinha quadrilha, encerrou a reunião com o delegado reclamando que tinha deslocado 200 quilômetros para essa reunião e o promotor reclamando da perda de tempo. Constrangimento, raiva e revolta pairaram no ambiente. O promotor nervoso saiu da sala antecedendo os demais e ordenou aos agentes armados que me retirassem. Devolveram-me para a grande sala. Foram legais comigo. Deixarão me aproximar da esposa e até sentar com eles ao meu lado por uns 10 minutos. Dei um beijo selinho na esposa e eles se dividiam entre a preocupação comigo e algumas informações. O assombro de ambos era com relação ao dente quebrado. Enquanto eu era sabatinado, eles trocavam conjecturas sobre a quantidade e intensidade das surras ou castigos que eu teria sofrido. Mesmo contando que foi acidente, calaram-se, mas sem acreditar. Cortei o assunto porque tinha que ser rápido. Orientei sobre minha conta bancária e sobre onde estava anotado as senhas. Pedi para que entrassem em contato com a esposa do baixinho para criarem um contato telefônico para o procedimento de pagamento das coisas que ela comprava para mim. Passados minutos, os agentes me pegaram e me levaram para o camburão. Antes de entrar, vi minha mulher e meu amigo chorando, e pela primeira vez, desde que fui preso, chorei também. Quando escrevi o rascunho na cadeia, chorei. E agora, mais de 2 anos depois, escrevendo esse audiobook, meus olhos marejaram. 2 pessoas que acompanharam grande parte da minha trajetória de vida, sempre pautada na honestidade e na ética. Sempre fui exemplo para meus filhos, colega de serviço e amigos. Nunca sequer usei carro das empresas para as quais trabalhei para interesse próprio. Enquanto muitos colegas usavam carro da empresa para resolver problemas particulares, eu usava meu carro para resolver problemas da empresa junto com meus. Já fui ameaçado diversas vezes e atacado fisicamente por exigir honestidade. Agora eu estava ali algemado como um bandido e com aparência de um trapo humano.